Fala, Bike Zone! É um prazer estarmos aqui mais uma vez, trazendo um pouco da cultura e história das rodas. E nesse momento importantíssimo, estamos na Serra da Cantareira. Eu, Thiago Velarde, está lá em Jundiaí, mas o Thiago Velarde, do Montanha 6 Enduro, esses dias está muito presente por aqui. Teremos pela sexta vez o Montanha 6 Enduro aqui nas montanhas da Serra da Cantareira. Os anos foram 2003, o ano da estreia do Enduro Mountain Bike no Brasil, um pouco depois da prova que aconteceu no Japi, em maio, prova essa pioneira na América do Sul, e antes até das etapas do EWS. Então, 2013, 13. 2015, 2016, 2022, 2024 e agora 2025, mais uma vez o Montanhas Race Enduro está na nossa área e a gente vai aproveitar essa oportunidade da boa conversa para fazer um briefing online de como será o Montanhas Race Enduro 2025 aqui na Cantareira. Eu estou muito curioso para saber, eu vou ter a oportunidade de ser um dos bikers participantes também, e como sempre, vocês vêm inovando bastante, você chega no lugar, você vê como é que está a cena, você aproveita essa situação no bom sentido para trazer benefícios, melhorias e deixar o rolê local cada vez mais legal. Esse é o legado do Montanha 6 Enduro e do nosso amigo, o mago das trilhas, Thiago Velarde. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, esse programa que traz muita informação e cultura sobre as duas rodas, que tem uma diversidade muito grande, muita gente importante que vive as duas rodas já passou por aqui. Eu estar aqui mais uma vez é um prazer. E agora, como você falou, esses dias eu estou ficando mais na Cantareira do que aqui no Japi, onde eu vivo, e deixando o legado que o Montanhas Race Enduro sempre fez desde 2013. Todos os eventos que a gente fez nessa trajetória, a gente fez benefício na trilha, melhorias, trilhas novas, conexões, engenharia de trilha para ter sustentabilidade. Então, essa é a nossa missão quando a gente faz o evento. Não é só chegar, fazer a galera competir, curtir, que é uma das essências do evento, mas é deixar esse legado que fica principalmente para a galera local do rolê, que depois que o evento faz, o rolê fica melhor para quem está no local. Então, isso é um privilégio para quem recebe Montanhas Race Enduro em sua cidade. Para nós é um prazer fazer isso, porque é uma troca, né? Do mesmo que a gente aproveita o que tem e melhora, acaba deixando esse legado. E dessa vez vamos ter mais algumas surpresas, né? Como é de costume o Montanhas Race Enduro. Aproveitamos algumas coisas que tinha, vamos conectar outras, novas sessões. E dessa vez projetamos até sessões de subida, porque a gente sempre analisa, como você falou, nas nossas visitas técnicas, o que tem, o que dá para melhorar e o porquê melhorar. Às vezes é porque é um flow de descida, dessa vez teve um flow de subida, teve compartilhamentos com a montanha com o pessoal da moto, dos pedestres, então a gente teve que ajustar o rolê para todos, né? Porque tá todo mundo na montanha para se divertir, então não tem essa você, todo mundo tem o direito, é só a gente se entender e curtir junto que a montanha é para todos. A prova acontecerá em 2 dias, né? Por exemplo, antes da prova, uma pessoa que vier, as trilhas claro, estão abertas, porque são abertas, né? Você vai, a partir de que dia você vai marcar? Até porque tem gente perguntando isso para nós também, e esse programa está indo ao ar na quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025. Algumas trilhas a gente vai demarcar na sexta-feira, algumas no sábado de manhã, antes da prova, e algumas no domingo de manhã antes da prova. Porque como algumas trilhas são de prática da galera local, então não dá para a gente antecipar muito. Então algumas coisas a gente deixa para fazer em cima da hora mesmo. Quando é local aberto, assim, quando é um pico igual foi a etapa anterior no Zoom, a gente já deixou bampeado na quinta, sexta-feira, que daí não tem problema nenhum. E mesmo assim a gente fez a demarcação e deixou aberto, porque tinha muita cruzada e mudança de pista. Se a gente fechasse o circuito, ia a galera que foi lá praticar e treinar ia acabar atrapalhando. Então, sempre tem essa adaptação que depende do local que a gente decide fazer. Programação oficial.
O Montanha 6 Enduro acontece no sábado, dia 8, e no domingo, dia 9. O sábado, dia 8, vou chamar de hub, mas vamos falar local. Ele acontece no DH42 e trilhas da região, passando pela Vaca e voltando para o 42. E é uma logística, e você é um cara muito hábil em fazer isso, em criar o formato da prova. Explica para nós como é que vai ser. Esse sábado vai ser um dia bem complicado. Para quem nunca participou do Enduro, não vai nem conseguir entender. Para quem já participou, é complicado. Até para mim mesmo, às vezes eu fico ali matutando a cabeça, mas já foram tantos testes, tantas inovações que agora a gente consegue adaptar dentro de tudo que a gente já adaptou e sempre tentando inovar. Essa é a nossa identidade do Montanha Race. A gente nunca está satisfeito com o que já fez. A gente sempre avalia também o local, né? O local, hoje em dia tem as bikes elétricas, tem os caras da categoria Pro que eles estão tendo um benefício maior de premiação, então a gente tem que testar mesmo se eles são Pro ou não. Então, nessa prova em específico, o sábado, que é o dia mais complexo, vai ser lá no Ride 42, vai ter o fim da retirada do kit, aí vai ter um congresso técnico presencial. Que horários? Vai começar, eu estou finalizando aqui a programação, porque terminou as inscrições ontem, mas eu acho que é das 7h30 às 8h30 a retirada do kit, aí 8h40 faz um congresso técnico e libera o treino, olha aí, não sai nem deslocando, treino da E3, por exemplo, 9 horas, aí vai treinar E3, treinar E4, a gente vai começar treinando a E3 e E4, aí vamos deslocar. Então, o treino 1 é o treino da Especial 3. Isso mesmo. Perfeito. E o treino 2 é o estágio cronometrado 4. Aí a gente desloca do treino. São as duas trilhas principais lá do DH42. 42, já vamos começar ali, que a galera já está ali. Também para não ficar repetitivo, se a gente treinasse e cronometrasse as duas trilhas que tem lá, ele ia subir 4 vezes o mesmo deslocamento. Então a gente decidiu fazer isso para já movimentar ali a base do evento. Legal. E também ter repetitiva a subida. Aí depois desses 2 treinos da 3 e da 4, vamos deslocar para cronometrar o estágio 1 sem treino. Então a gente vai subir para um lado da montanha e já descer para outro. Sem treino nenhum. Aí a gente vai chegar lá na Vaca e vamos treinar o estágio 2 e logo na sequência cronometrar o estágio 2. Ali também vai ter uma particularidade. A gente já fez tudo isso que a gente está falando, de maneiras diferentes. Só que a categoria Pro e E-Bike, na Vaca, por exemplo, eles vão treinar e cronometrar antes das bikes normais. Então eles vão estar... chegaram antes, né? Chegaram antes. Ao invés de eles treinar e ficar esperando os normais treinar, eles já vão treinar e cronometrar e já partir para o deslocamento de volta para o 42 para cronometrar o 3 e o 4. Só a Pro e Bike? Só a Pro e E-Bike. A bike normal vai estar atrás da Pro. Como você fez em campo. Pro, bike, bicicleta e todas as categorias da e-bike. Isso, só que eles vão treinar e cronometrar. Diferente que lá a gente fez Pro e E-Bike andar juntos, os outros um pouco atrás, só que no mesmo sentido. Essa não. A Pro e a E-Bike vão treinar e cronometrar. As outras, mesmo se chegar adiantado, vão ter que esperar eles cronometrar, mas daí não tem problema, eles estão de bike normal, um pouco mais cansado até. Perfeito, vai ser faz bom sentido. Até para dar uma... Sim. Porque, por exemplo, brasileiro que teve recente, eu nem participei, mas a gente está sempre antenado. Aí eu vi os horários, por exemplo, Comida, parceiro da Jambike. Eu vi o horário do Giovannini, o Giovannini tinha 40 minutos para subir. O Comida tinha 40 minutos. E a e-bike tinha 40 minutos. Então, não faz sentido muito o Giovannini e o super atleta ter o mesmo tempo do Comida, que é um atleta amador. E a e-bike, que é mais rápida que o Giovannini, também tem o mesmo tempo que o Comida e ele. Então, a gente está testando, retestando, ver o feedback da galera, a gente fica fazendo isso. Até parabenizar a etapa que nós tivemos, a segunda etapa no Zoom Bike Park, a dinâmica foi muito legal, porque o tempo inteiro a gente estava andando de bicicleta, pouco trecho de
de espera para se hidratar, para se alimentar e já largar de novo entre os treinos e as especiais. Foi muito legal. E essa logística toda, e você é um cara muito antenado e muito capacitado, né? Não parece, mas o Thiago Feio Velarde, ele é matemático, meu. Eu sempre me É um dei cara bem. da matemática, você é um cara de exatas, né? Física, química, sempre baguncei na escola e passava direto, as professoras não entendiam, meus amigos ficavam até bravos, mas você bagunçou no inteiro. Eu falei, não, mas eu prestei atenção no começo, acho que minha cabeça já trabalha desse jeito e já me adequei, eu não preciso mais ficar aqui me matando Você é um já. cara de exatas, é interessante isso. Exato. As Parte, né? matérias de que estudar muito geografia e história, apesar de eu gostar, eu não gosto de ficar muito tempo ali estudando. Então acaba gerando uma dificuldade maior. Não Então, que eu ó, não tenha uma mente boa para decorar, mas eu não tenho tanta paciência para ficar muito tempo lendo. então deixa eu fazer um retrospecto. Largada do primeiro treino, 9 horas da manhã, no DH42, mas cheguei antes, porque a retirada do kit vai ser até 8h30, briefing 8h40, e aí vai treinar a especial 3 e e 4. 4, vai se deslocar para a especial 1, que a gente vai andar blind, vai andar sem saber como é que é a trilha. Aí vai se deslocar para a especial 2, vai fazer a especial 2, que é lá no complexo. Então a gente está falando de lugares que são complexos de trilha. Vai lá para o complexo da Vaca, você está montando algo muito especial lá, porque hoje tem muita trilha misturada e a montanha está maravilhosa, né, para andar. Espetacular o rolê. Bikes Pro, bicicleta. Treina e cronometra. Treina e cronometra, já desloca para o 42 para cronometrar 3 e a 4 e a categoria enduro, né, bicicleta, vai treinar e cronometrar. Cronometra 2 e se desloca para o 42 para cronometrar 3 e a 4. Perfeito. E finalizando aqui também esses horários que eu estou fazendo, até vou mostrar como é que é um pouco, que a molecada rabiscou meu rascunho, até vergonha, mas ó. Mostra aí. Esse era o primeiro rascunho de horário, eles fizeram uma bagunça. Ficou louco, hein, não, meu? Estamos no segundo aqui, ó. Boa. E tudo isso vai sair numa tabela oficial. Cada um de nós vai receber isso oficialmente, né? Eu também gosto de fazer na prancheta e na caneta, porque daí eu mentalizo, escrevo e não fico tanto tempo na tela. Hoje em dia, a gente vive muito tempo na tela. Aí depois disso passa para o computador, aí faz a programação oficial. Mas sou da caneta. E tem uma surpresa também. Depende o que eu fechar esses horários agora. Daqui a pouco eu vou ter certeza se a gente vai cronometrar às 5 no 42, que vai ser a contramão do deslocamento sem treino, porque eles já vão ter subido 4 vezes. Que é um rolê novo, é a mistura do resgate, né, do que seria a subida, que seria a trilha 3, que é para quem está andando bastante 42, tem andado bastante lá, e nunca mais fiz resgate pelo asfalto, eu me auto-resgato de bike pela trilha mesmo, né? E aí você... É um ambiente mais agradável, tá ali no meio do mato, não correr risco na estrada do 42, que é sem acostamento, asfalto. E você trouxe algo a mais, que você está melhorando essa trilha, né? E usando trechos que já tinha. Conta um pouco sobre isso. É isso mesmo. A gente foi lá na visita técnica e vimos que tinha essa subida, ela é inclinada, ideal para e-bike, né? Tipo, paraíso, né? Ficar ali subindo, desafiando, ou seja reto, ou seja pelas curvas. Algumas curvas ainda tem que melhorar. Mas aí eu pensei, nossa, que eu fui de bike normal, né? Então foi, pô, mas de bike normal é quase tudo empurril. Aí eu falei, olhei, analisei as possibilidades, conversei lá com o pessoal lá que tá administrando e falei, vamos fazer uma subida mais suave, que futuramente, a hora que assentar até um cara treinado de bike normal vai conseguir subir pedalando. Então, aí eles deram o aval. Aí projetamos uma subida nova no 42, que ela anda de lado na montanha, ela tem até algumas descidas durante a subida que o ciclista consegue dar uma respirada, muda a postura para dar o próximo ataque, bastante andando de lado. Aí na mapeamento lá,
achamos uma estradinha abandonada, que deve ter, sei lá, 30 anos abandonada, 40, e conseguimos achar um platô. Então, boa parte é um chão niveladinho, que só de tirar a camada ali de vegetação que veio se recuperando, já virou uma trilha nivelada e bem assentada. Então, não conseguimos terminar a subida inteira. Ela juntou numa parte inclinada ainda da linha 3. Então, no próxima investida, seria ideal projetar ela até lá em cima dessa mesma ideia que a gente fez, mais suave, curtindo a subida. Você sabe que eu adoro história, né? E adoro investigar a história local. Ali, do lado, a fazenda do Sesefredo Fagundes, que é aquela Sim. estrada que passa ali Faz do lado, instituto ali. que era um dos tropeiros que iam, dos tropeiros de Fernão Dias. Por isso a estrada chama Fernão Dias, que era o chefe das tropas. Ali era uma fazenda e ali também foi das primeiras pequenas usinas hidroelétricas aqui da Cantareira, que é aquele laguinho que tem do lado ali, no meio da seção dos pulos. Então, Legal. talvez essas curvas de nível aí que vocês acharam eram dessas, pode ser estrada de, vamos até pesquisar, mas pode ser estrada de carro de boi, coisa assim, né? Mesmo. E falando com o pessoal local, também tinha a plantação de uva ali no terreno, parece. Aí foi Que legal. até a casinha do 42 era meio isso ali, né? Devia ser a Que se sede. formaram agora. Aproveitar para mandar um salve, né? Para toda a equipe, para toda a rapaziada que está trabalhando muito legal no 42 agora, no Raid 42. Então, vou mandar 2 abraços e todo mundo se sinta homenageado, né? Em nome do Silvio e do Suda, que estão encabeçando, e tem uma rapaziada que está lá direto, e é um trabalho muito legal, porque é um coletivo, né? Eles fizeram uma ideologia legal lá de conseguir a galera financiar, poder andar, eles estão articulando, melhorando a infraestrutura, então. E o legal é os praticantes valorizar cada vez mais ações dessas, porque se nós mesmos não se valorizarmos, o nosso meio não vai fortalecer e é culturalmente, né? Porque deixar o legado para as próximas gerações depende de lugares como esse, Mobile, eu fiz um parque, picos locais, grupos locais de cavar, organizadores de evento, você que está com a mídia. Então, todo mundo é importante para fazer essa roda fluir, continuar girando e a gente curtindo o rolê, né? Que a gente gosta, temos que incentivar todo mundo que está fazendo sua parte para o meio melhorar, né? E depende de nós valorizar, né? Não adianta falar, lá no exterior acontece isso, aquilo, tal. E o que você está fazendo por aqui? O que você está valorizando? Tipo, a Forfã. Não é porque é meu apoiador, mas ele apoia atleta, ele tá apoiando evento, ação de construção. Nossa, ele faz diversas ações, assim como outros lojistas também têm. Então, a gente tem que valorizar. Às vezes, você fala, vou gastar, sei lá, R$ 300 a menos por alguém que não faz nada disso. Porque uma porcentagem do que você gastar numa loja como essa, ele está investindo no evento, num atleta, numa construção de trilha, como ele já... Não é só ele já fez construção de trilha lá em Tua, em Jundiaí, diversos locais, em Camanducá, então por aí vai. Então, valorizar todo mundo que incentiva, né? Agradecer, né, em nome do Catatal, da Forfã, todo o apoio que ele está dando e o reconhecimento a você e ao seu trabalho no Montanha Sem Duro. Afinal, o evento ela tem um título de apoio, né, de patrocínio, que é Montanhas Reis Sem Duro Forfã, Copa Montanhas Reis Sem Duro Forfã 2025. Então, isso é fundamental, né, para o ciclo das coisas estarem girando. Aproveitar e mandar um salve também, agradecer o Mutuca, que né, sempre tem uma galera e uma iniciativa está trabalhando lá na vaca, então é legal, porque tem esses núcleos, e no segundo dia, depois a gente vai falar também, tem mais agradecimentos locais aqui na Cantareira. Uma coisa que a gente sente às vezes é todo esse trabalho ao longo dos anos, e muitas vezes todo o legado que a gente deixa, evento que a gente faz para a galera curtir junto, sempre pensando no atleta, né? Porque como a gente sempre foi atleta, a gente faz uma prova pensando como o atleta gostaria de andar. E muitas vezes a gente sente falta dos atletas não participarem.
não só aqui na Cantareira, mas em vários lugares a gente faz o evento, faz as melhorias, a galera não vai e não dá esse incentivo, que seria realizar a inscrição, participar, se divertir, porque o legado vai ficar para eles. E às vezes, sempre depois do evento, a galera tá curtindo as trilhas e o benefício, só que muitas vezes a galera não valoriza. E tanto é que você vê a história de organizadores de enduro, que é uma das provas mais complexas do mountain bike, você vê que estão se extinguindo. Muitas vezes porque eu não tenho patrocinador, ou os atletas não valorizam, às vezes até criticam, então não é fácil levar adiante. Então. E tem um ponto para a gente tocar, né? Claro, um biker, e nós temos isso em nossa essência, ele pode, e por que não dizer, ele deve ser um freerider, mas ao mesmo tempo, ele. Eu vou até tocar num ponto assim, um freerider fantasiado de piloto de enduro. Né? Que é o que é meio contrário. Eu, no meu dia a dia, também estou numa outra fase da vida, eu faço meio contrário. No dia a dia, eu sou mais um mountain biker, mas eu não perco a oportunidade de pôr uma plaquinha na bicicleta. E hoje em dia, também com dispositivos tal, é oportunidade. A cronometragem no Montanha 6 Enduro é outra coisa tão legal, esmerável, que são chips, né? Que você adquiriu, investiu nisso. Então, tudo isso precisa ser valorizado, é claro. A gente respeita a vontade de cada um, mas é legal pensar nessa contribuição, né, de participar e pensar no espírito esportivo. Por que não ser mais um na prova? E no enduro, a competição do mountain bike que você mais se diverte, porque é diferente do XC, que a hora que dá o já é do começo ao fim, coração na boca, tanto o XCM quanto o XCO. E o downhill é muito extremo, porque você treina, e na hora do já é igual um pênalti, você só tem uma chance, então é tudo ou nada, você anda muito no limite e se torna um risco, né, andar em alto nível no downhill. O enduro você faz um rolê, porque tem um deslocamento que não é cronometrado, então, tirando o pro e o e-bike, que é mais rápido, você tem um tempo mais apertado, mas você sobe curtindo, aí você chega lá em cima, troca ideia com os amigos, faz um piquenique, tira foto. E é muito servido, né, Thiago? O dia. O dia é muito servido, o dia de rolê. Você anda o dia inteiro de bike com os amigos, conhecido que curte o mesmo esporte que você. Então é uma diversão a competição. Então seria só um detalhe. Se o cara não é tão competitivo, não tem problema. Ele vai lá, desce a trilha dele curtindo, sem focar no resultado, e acaba valorizando o esporte que ele pratica. Porque se ele valorizar o esporte que ele pratica, tipo, pode ser que o meio que ele gosta melhore. Se as marcas vender mais, os organizadores fizer mais, os construtores tiver mais gente incentivando, vai ter mais trilha, mais produto, mais lugar para andar. Então é um ciclo que todo mundo é responsável por ele estar melhor ou pior. Não tem assim, tá ruim. Não, você tá responsável. Todo mundo pode dar uma pequena porcentagem do seu investimento para essas ações, esses eventos, essas lojas, marcas. Então vamos fazer a nossa parte ao invés de ficar reclamando, né? Essa acho que é a missão de vida em qualquer área, né? Total. E falando assim, e evidenciando como é servido, se forem 4 especiais, a tua expectativa então começou a andar 9 horas da manhã com o primeiro treino, que horas terminaria, em média, assim, a quarta especial? Isso sem falar na quinta. A quarta especial para o atleta pro, o atleta que começou a treinar 9 horas, acho que vai ser lá pelo meio-dia, ele vai largar 4. Tá. O atleta pro o primeiro. Agora o atleta, os demais que estão depois de bike, por exemplo, ele vai começar às 9 junto com o pro no treino. Eu estou finalizando aqui, talvez ele vai largar lá pelas quase 2 horas a última. Master bicicleta, umas 2. Umas 2. Pô, então acho que vai rolar uma quinta aí, hein, meu? Não, é quase certeza. O número de atletas acho que fechou em 70, não foi muito grande. Pela região poderia ter mais, né? Sim, podia ter mais. Só de atleta que anda na região tem 50, 100, né? Então, Quantos tinha na abertura mais? Pô, tem fim na de semana, abertura tinha 130. Na segunda também beirou 70, mas aí coincidiu muito próximo do brasileiro de enduro, daí deu essa dividida normal. Essa última a gente esperou que ia chegar próximo ao 100 pela região, tem bastante gente que anda, mas não foi o caso. Fica uma puxadinha de orelha. Quem que é esse aí que tá cantando atrás de você? Tinha um bicho? Não, um bicho? Tinha um bicho cantando, tem o pavão do vizinho.
Pô, pavão do vizinho, meu, O adorei. cara tem uma fazendinha aqui do lado da chácara da minha mãe. Que legal. Então, E vamos falar fica do domingo, então? Já que você comentou do sábado, como vai ser o domingo. domingão, O domingo a base vai ser no Maloca. Vamos sair que de é Sorocaba. onde o antigo Cabana ali, é o restaurante Maloca, coloca no Google, no lugar célebre ali no meio da Cantareira, né? Ali é meio que o centro das trilhas ali da região daquele lado, né? Bem histórico aquela região, né? Do mountain esportes de rodas, né? De montanha. Então, lá a gente vai sair pedalando 8h30, sentido a Pedra Rachada. Aí vamos treinar o estágio 6 e treinar o estágio 7. Se tiver os 5 no sábado, eu já estou contando isso, é o meu plano. Tá. Aí depois, na sequência, já vamos cronometrar o 6 e o 7 e voltar para o Maloca, fazer a premiação da etapa e do campeonato, que como é uma Copa Montanhas Race Enduro for Fun, vai ter a finalização do ranking, a premiação final. E vai Então estar são rolando duas especiais no domingo. só duas. Vai ser um dia mais curto, vamos focar no show de rock, confraternização e premiação para a galera ficar curtindo ali. Pô, legal demais. Então, início do deslocamento, 8h30. 8h30. Então, a ideia é, talvez vai ter até mais tempo de treino, talvez até para treinar 2 vezes cada, até de bike normal. Legal. E depois cronometrar. Deixar a galera curtindo a trilha lá, legal, uma legal. técnica, mais pedra. E é um lugar legal de andar mais vezes, pela confiança, são trilhas técnica, legais, técnicas, né? Conhece já e com tudo, é muito fácil errar no meio daquelas pedras, né? Sim. Então, vamos dar essa margem de um treino mais longo e depois a cronometragem já sequencial, a 6 e a 7. Você pode falar quais são os mix de trilha que você está criando? É segredo ainda? Como é que fica isso? Não, vai usar ali as trilhas que tem entre, vamos ver, Rockline, Flintstone, pedaço da Mad Max com Dark Side Rockline. A outra talvez Furry com Jesus, tá nessa dúvida no final ali. Furry com Jesus é interessante, hein? Acho que dá uma mudadinha no fim ali, vamos ver. Acho que essa é uma das ideias. Pô, interessantíssimo. E porque daí o final fica separado, porque daí uma termina ali na Rockline, onde vem a Dark Side, aí não junta com a Furry. O Jesus termina para lá do mato, então consegue dividir a chegada. E talvez essa é a ideia de separar o fim. Como vai estar rolando simultânea a cronometragem, nós temos equipe separada, então se for a mesma chegada, já vai gerar um tumulto no mesmo lugar. Por mais que a gente antecipe a chegada, depois junta e até mistura. Daqui a pouco o cara nem sabe onde ele está. Então, o cara chegou num lugar, chegou em outro, ele sabe, agora eu tenho que ir para outro e vice-versa. Acho que para ajudar a organizar a curtição da galera. Pô, interessantíssimo, né? E é muito interessante esse legado da cultura, o momento que a gente está no rolê, né? O Enduro Mountain Bike, ele passa a ser, já há muitos anos, né? A história do Enduro tem quase 25 anos, a história do Montanhas Race Enduro, nesses 6 eventos que você vai realizar, né, com esse do fim de semana na Cantareira, já são 13 anos. 13 anos consecutivos, né? Tanto o pioneiro quanto o único que sobreviveu, bem dizer. Porque todos os outros eventos foram extintos, né? E por falar coisa que não está extinta, você me mostrou uma coisa antes da gente começar a gravar, que eu tenho uma aqui em casa também, meu. Foram produzidas só 4 no mundo, que foram os primeiros campeões do primeiro evento e circuito, porque em 2013 a gente fez o primeiro evento, ele já foi uma Copa de 3 etapas, que aconteceu em Jundiaí, Mariporã e Socorro. E eu fui o campeão da Pro, foi o único ano que eu organizei e corri. Você foi o campeão da Master, a Bia campeã feminina e o Puff campeão da Master mais nova. Então vou mostrar aqui, ó, vamos ver se eu consigo. Olha lá, que legal, né? Ó, o primeiro, ó, 2013, campeão Pro, legal. Montanhas Race Enduro, e essa foi a primeira camisa de campeão do Enduro do Brasil, ó. A minha tá bem guardada também. Contemplar. Parabéns e obrigado, Felipe Jambike, ó, Jambike também. Camisa Jambike, que
E legal que a história da Jambike, a primeira camisa que ele produziu foi para o primeiro Montanhas Race Enduro aqui em Jundiaí. Então, É a mesmo? gente começou simultaneamente nossas histórias. Ele com as camisetas, a gente com o Enduro. Que legal, que honra, Legal hein? demais essa história. E acho que E foi ele. tudo em Jundiaí, a marca de Jundiaí, o evento em Jundiaí, nós de Jundiaí. Então, falando em Jundiaí, também vou cutucar uma aí pro cenário do mountain bike. Jundiaí fez a primeira prova de mountain bike do Brasil em 85. Que legal. O Marreta que ganhou, de Aro 20. Que Eles subiram o legal. Mirante de Jundiaí de caminhão que a prefeitura ajudou e desceram do Mirante de Jundiaí ali do observatório para o lado da Ermida, onde hoje em dia é reserva, não pode nem entrar. E é muito interessante que nessa época rolaram algumas provas chamadas Enduro, e é só que era Enduro de BMX. E rolaram O alguns Enduro formatos. BMX. Teve em Salto, teve aqui no Parque Tietê também. Sabe onde é hoje aquele parquezão Tietê, no meio da. No começo da Ayrton Senna? Teve uma prova lá também no meio dos anos 80, muito legal. Teve na Cantareira, teve em Campos, né? Os anos 80 foi acontecendo aos poucos, várias, né? Sim. Não, muito bom. Eu não estava envolvido, mas depois a gente fica sabendo a história da galera. E tinha uma galera aí, em Jundiaí especificamente, das antigas também, cara, que a gente pode falar que são pioneiros, assim, no mountain bike, Tem, na, ó, na oportunidade do subir bem para descer melhor. Tem o nome, a Caplica, Caplica é, da história. Outro dia ele me mandou uma foto uns anos atrás. lenda. O pessoal daqui no fim da década de 70, o pessoal com umas barras fortes adaptadas, com guidão de XLão, não sei o que era, andando aqui na Serra do Japi, do mesmo estilo que o pessoal fez na Califórnia, o pessoal fez aqui, porque Jundiaí cresceu, mas sempre foi uma cidade não tão pequena. E a Serra do Japi, não do lado que a gente anda mais, do lado aí do Observatório Mirante, ela é encostada no centro da cidade. Então o pessoal sempre subiu lá para curtir o rolê de a pé ou de bicicleta há décadas. Então já tem essa história no mountain bike pela natureza da própria cidade. E essa história também do off-road que se mixa, né? Então, Campos Jordão, na área lá, puxa, do Imbiri, que tem a questão da motocicleta e da bike, o Japi já foi muito utilizado por motocicleta. A própria Serra da Cantareira é um lugar que historicamente sempre teve bicicleta e moto e bicicleta junto, o off-road de uma maneira geral, e a maneira que a gente tem para continuar, né, convivendo e criando essa necessidade, né, de compartilhamento dos espaços. Isso é uma evolução cultural e a gente se entender e curtir junto, né? E uma das coisas legais que já é a identidade do Montanhas Race Enduro, a gente já falou o legado com as manutenção de trilha. E esse evento tiver uma particularidade através do projeto da Specialized ou Soul Search, né, que é um projeto global. A gente acabou contemplando uma iniciativa que começou lá no Ciclotrilhas Floripa, uma bicicleta que foi vendida, a maior parte foi destinada para eles e para o Trilhas do Norte. Só que o comprador da bicicleta acabou ganhando um desconto para ter uma pequena parte desse desconto e investir nas trilhas da Cantareira. Aí, através, como ia rolar o Montanhas Race Enduro, a gente entrou em contato e acabamos fazendo uma iniciativa. Até estamos produzindo um vídeo para divulgar as nossas ações. Também parece que tem, não sei se é 2 ou 3 outros grupos também foram contemplados aqui da região. E a nossa ideia aqui que foi, a gente avaliou onde o evento ia passar e qual era a necessidade de intervenção. Aí, por exemplo, na Pedra Rachada, tinha uma seção da trilha cheia de erosão. O que a gente fez? Arrumou a seção criando diversas drenagens de água e com obstáculo junto, curva, degrau, lombada e rampa. Então, através de toda essa engenharia e do traçado, a gente criou essa drenagem de água. E o mais legal é que a gente já fez essa engenharia e passou uma semana de chuva e está lá intacto. Então, é mais que a prova que o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos na prática, na teoria, vendo outros praticantes, trabalhando com os construtores, ela é fundamental, essencial e é o jeito certo de se fazer. Aí, outro local, a gente já comentou sobre as motos e bicicleta. A Vaca tem a trilha da bicicleta que nós mesmos fizemos em 2015 através do Montanhas Race Enduro. Chamada de Nova Vaca, né? O Nova. New Vaca.
ela se preserva até hoje, porque boa parte dela foi projetada já pensando nisso. A única parte que ela tem mais erosão foi um lugar que mudaram o traçado original. Depois da curva. Sim, porque ela ia lá para ela descia diagonal. Ela andava de lado no morro com 2 drenagens de água, fazia uma curva a 180 graus e voltava para baixo das drenagens de água, mas depois do mato. Então a drenagem de água morria no mato e não chegava na trilha embaixo. Era demais, porque ela ia lá para baixo. Eu confesso que depois eu fui dos únicos que ficou andando nesse traçado até fechar o mato. E o povo, para descer mais rápido e marcar um tempo menor, acabou tirando essa curva e fazendo uma linha reta numa inclinação muito agressiva. Na engenharia de trilha, vai contra a teoria. Para se sustentar uma trilha inclinada reta, ela tem que ter diversas lombadas e degrau com drenagem de água. Tanto para a água sair, ou mesmo se passar por cima, passar com menos velocidade. E até ocasiona o piloto, nesses degrau e lombada, soltar um pouco o freio e tirar a roda. Tá cavando, né? Faz um efeito similar a uma moto subindo, acelerando, descer derrapando uma parte inclinada. Então, não respeitar a engenharia de trilha, e você vai lá, já teve 3 ou já estão na 4ª linha reta, que todas as outras já viraram erosão, já estão jogando na 4ª. Então, você vê que não tem futuro uma linha reta. Sustentabilidade. E daí o Mutuca, que fez um trabalho excepcional de várias vias lá no fim, só que ele veio entrar em contato comigo através do evento Passar Lá, só que algumas trilhas ele ficou cruzando a trilha da moto. A hora que ele me falou isso, eu falei, é legal, mas não vai dar certo essa cruzada da moto. Acho que se a moto fosse uma linha de descida, até daria para compartilhar, só que agora uma linha de moto subindo e bike descendo, além de ser erosiva, tem o perigo de acidente. A moto sobe rápido, a bike desce rápido. Então, não dá certo. Aí eu falei para ele, vamos mudar? Aí o que o Montanhas Race, através do seu search, emplacou, interviu? A gente fez uma trilha totalmente paralela da moto para usar tudo que o Mutuca fez e não ter problema com a moto. Então, além de a gente reprojetar o traçado dele, a gente tirou um problema de compartilhamento na montanha com a moto que não faz sentido ter briga. Porque depois a bicicleta vai na moto, vai dar acidente, a moto vai querer voltar para a bike causar erosão. Então, a gente tem que se entender e ser pro bem de todos e da montanha, né? E aquela história que fica uma... ninguém tá certo. Tem que buscar o convívio, né? E por que não dizer a relação de boa vizinhança? Não tem certo ou errado. Tem... E avaliando o que tinha acontecido, o Mutuca veio fazendo de baixo para cima, a moto, como é uma trilha mais simples, já fez a trilha inteira. Sim. Aí onde ele queria passar lá em cima, não deu tempo de ele fazer. Aí eu falei, Mutuca, por mais que você queria fazer, faz do outro lado, porque os caras já fez, estão subindo, não vamos ter esse problema de relação, vamos para o outro lado e vamos usar esse miolo do meio. Aí analisando a vaca, tem a subida da moto, que está sendo a subida da bike, e a outra subida da moto, que eles sobem e descem. Aí a gente fica no meio, dá para fazer outras vias ali no meio, aproveitando, e todo mundo vai curtir. E a mula e a trilha nova, né? Aquele da moto ali, né? Aí o outro local foi o quê? No Ride 42 a gente avaliou as descidas, que teve a história que a gente também reativou o 42. Não sei se foi 2015 também. Foi junto 2015. Com o chefe. Você falou, tem uma trilha que o chefe fez. 2016. Ele estreou em 2015, ele estava limpinho, e era o começo da trilha. Aí 2016 ela estava fechada. Daí a gente em 2016 falou, vamos reativar? Aí, através do Montanhas Race Enduro, nosso trabalho de deixar o legado, contratamos o chefe, que era o responsável pela trilha. Ele roçou uma semana o capim, e a gente ficou uma semana no trecho da mata e reativamos a trilha. E desde lá nunca mais fechou. Teve várias fases, mas está ativo. Aí, avaliando a necessidade do 42, nós vimos que as trilhas estão bem fluídas, né? Falar, as trilhas de descida a gente não vai precisar intervir, é um local específico para bike, então avaliamos a subida que não estava muito boa para bike normal. Para bike elétrica estava inclinado, mas ia. Aí decidimos projetar a subida. Então, Montanhas Race Enduro deixou esse legado através do seu research na subida. Coisa que normalmente, se eu ver as histórias das trilhas da Cantareira, é uma galera bem do downhill, então normalmente só se cava para descer, né, lá. Sim. Então foi legal a gente ter feito essa subida. E ainda mais hoje em dia, Oi? com as bikes, né? Ainda mais hoje em dia com as bikes, que é muito... Eu, por exemplo, eu tenho andado lá e recente, num fim de semana, alguns fins de semana atrás, em 2 dias eu fiz, um dia eu fiz 10.
por dentro. Então, a necessidade das e-bikes é ter mais subidas de trilha, né? Que às vezes a bike normal você usa o resgate, pedala pelo asfalto ou uma rua de terra compactada que rende mais, mas e-bike você não quer sair de dentro da trilha, né? Se for 100% na trilha é o rolê ideal, né? Sim, totalmente. E a necessidade que a gente tem hoje, e a Cantareira vem mudando bastante, e essas áreas específicas. Então, pô, uma área específica como a Pedra Rachada, uma área específica como a Vaca e como o DH42, e é claro, o nosso grande macaco, que a gente falou até de um sonho, né? Vamos até falar, porque não custa sonhar. Tem Um uma sonho subida do interna, né? macaco é ter a volta do macaco. Imagina a volta do macaco, desce pelo macaco original e conquistar isso legalmente através do parque, né? Porque grande parte do macaco é o Parque Estadual da Cantareira, e isso pode ser um trabalho, um legado para a vida, de fazer a volta do macaco. Com certeza, seria Tanto para chocante. caminhar. E subir o macaco por trilha. Então, a volta do macaco pode vir a ser a trilha de descida de caminhada, que a Rede Brasileira de Trilhas queria usar o macaco para a ligação da Transmantiqueira, que sai do Horto de São Paulo e vai até. Cara, agora eu não sei onde termina a Transmantiqueira, mas atravessa a Mantiqueira inteira. Seria Sei lá, até o Tatiaia. muitas sessões que a bike desce, não é tipo não querer compartilhar, mas tem o Não lance do perigo. Tá um pedestre caminhando, vem uma bicicleta, não consegue frear, ocasiona um acidente. Então é muito melhor ter uma outra opção. Não é Mas olha lá, uma trilha de caminhante descendo e uma trilha que se consiga subir de bike, aí é compatível. 100% compartilhado, sem problema nenhum. Sem perigo, todo mundo contemplando, com a preferência de quem está caminhando nesse caso seria, né? Então fica um sonho, e quem sabe esses sonhos são essa batalha, né? Não vamos falar, vamos chamar de social. Ela precisa continuar existindo, porque hoje a pressão é muito grande, onde você vive no Japi, né? Então Nossa, é muita gente nova chegando. Se reconectar com a natureza, que devido às cidades o ser humano fugiu da natureza e hoje ele vê uma necessidade e o benefício que traz essa convivência, né? Então a gente tem que incentivar essas ações, porque tem que trazer o pessoal para a natureza, porque muitas vezes cresce, aumenta o lixo, mas aí tem que crescer a conscientização. É um trabalho de diversas áreas, né? Pública, privada, comunidade, praticantes, é muito ampla, mas é uma necessidade da vida, né? E o projeto Trilhas tem uma frase que eu acredito piamente, que só preserva quem conhece. Quem conhece, com certeza. Porque se não conhecer, o cara vai preferir no final de semana, não, vai achar que o normal é ficar buscando vaga no shopping center para estacionar o carro. Sim. E não ir para um lugar onde tem menos gente, né? Ou um lugar onde ele vai ter um convívio com a natureza. E isso hoje é fundamental. E a tua família é uma família muito legal de ver, porque vocês é uma paixão que foi passando. Hoje em dia, os moleques, eles nem têm noção do que eles vivenciam, porque para eles é tão normal que eles não. Para eles é muito normal estar na natureza, na cachoeira, vai na praia, fica brincando na terra, vai lá pedalar, vê uma pista de skate, outros esportes, vai lá, escala, desce o rio. Tipo, para eles, andar de moto é de tudo um pouco. Então, é uma naturalidade ter isso, né? Mas não é o normal da maioria, né? Mas poderia ser, né? É uma cultura e uma história que já vem, né, de longa data, que precisa continuar a ser passada. E o trabalho que você vem fazendo, o trabalho de Montanha Sem Enduro, o mountain bike é uma ferramenta maravilhosa para isso, né? Então, que legal a gente está podendo viver pelo 13º ano Montanha Sem Enduro e pelo 6º ano, né, espaçado. Vamos lembrar, 2013, primeiro ano no Montanhas Race, 2015, 2016, 2022, 24 e 25. Agora. E quem Muito sabe legal. Já, né? Já estamos pensando. Vamos assinar o contrato para 2026. Para 2026.
já estamos fechando o contrato com o Catatal aí, já está tudo articulado, então em breve acho que vamos divulgar, hein? O Catatal, ele... Fala aí. O Catatal não, vamos botar ele aí, que é o cara que faz Ele trabalho. está na área? Não tá, ele tá ocupado que a gente vai ter a inauguração da nova loja Forfã em Dayatuba, então ele tá... É porque você falou do lá... Catatal, eu falei, pô, será que ele entrou? Você mandou o link para ele? Ele Mandei. está na missão, né? Ele tá enrolado, acho que vai inaugurar em breve, ele vai divulgar, não vou falar a data, porque vai que eu queimo a língua aqui, né? Então deixa para ele divulgar oficialmente. E o legal, assim, você tava falando das culturas, caminhar, moto, uma das trilhas que a gente interviu foi o Mogli, que é uma trilha que foi construída por um biker que anda de moto, que é o Rafael Adolfo. Adolfi. É uma trilha muito úmida, ela está num momento crítico essa semana que choveu bastante, mas demos uma avaliada na previsão, acho que vai estar boa. Só que ela teve uma sessão que caiu 3 árvores com uma ciposada gigante, então bloqueou a trilha. E através do Montanhas Race Enduro, a gente já fez uma trilha nova desviando as árvores, cortou todo o cipós que caiu tanto nessa sessão quanto em outra, deixando um legado para as motos, que lá anda mais moto que bike. E também numa subida que tinha 2 subidas difíceis, a gente fez uma via paralela por baixo, que eliminou essas subidas, que para bike vai ser bem melhor. E até conversando com ele, eu falei, nessa trilha talvez seria melhor no verão, que é muito barro lá, vocês só descerem, para vocês mesmos não cavarem tanto a sua trilha. E essa via que eu fiz também no verão, talvez usar mais ela do que a outra subida, por mais que moto é mais legal subir. Então, talvez você deixe essa via de mais subida numa época mais seca. Então, criou essa opção até para ter uma sustentabilidade maior na trilha da moto. E um legado que nós da bike fizemos pensando neles. E até conversando com ele, dei essa ideia, que eu também ando de moto. Eu falei, acho que é interessante vocês descer mais ela no verão e pegar esse desvio no verão também. A trilha vai se sustentar mais. Então, ele falou, pô, é legal mesmo. Então, Que essa cultura seja levada adiante, porque precisa. Porque senão vai... tudo é... As trilhas também não são infinitas. Claro, tem muita mata, mas você pega uma montanha e vai abrindo cada vez mais trilha, já não tem mais mata, né? Não... Você vê no lugar mais off-road do Brasil, que é na região de BH. Você já andou bastante lá em Nova Lima. Oh, você vê algumas montanhas lá que já foram condenadas. Você vê que tem a erosão da década de 70 que tem 30 metros. Aí você olha do lado da década de 80 tem 20. A de 90, 10. Aí outra 5, 4, 3, 2, 1. Aí os caras estão andando numa vala de meio metro, mas já tem o mato abaixado do lado. Você vê que as trilhas não são sustentáveis. Ele Sim. acaba condenando a montanha inteira por não ter... a cultura da moto em trilha não é sustentabilidade, né? Não Sim. tem que vários lugares de preservação, não só no Já tem Brasil, lugares no que mundo, são proibidos. é proibido. Tanto E, pela erosão, poluição, barulho, infelizmente, a realidade. e é interessante essa história social, porque numa relação de boa vizinhança e numa relação de necessidade, muitas das trilhas, então, por exemplo, a trilha do Macaco, lá atrás, era uma trilha de moto, foi estradinha até de jipe, e a trilha foi fechando e se convencionou, né, num acordo de bigode, por que não dizer, de não se andar de moto. E Mesma coisa, às vezes hoje em dia, por ser um parque, daí já é um respeito é contra a lei. isso. É, por exemplo, uma vez ou outra, algum desavisado em alguma trilha de bike na Pedra Rachada ou no DH42 entra, mas a maioria dos motociclistas não entram. E os motociclistas têm feito um trabalho muito legal aqui na Cantareira de abrir novas trilhas. Então, Né? Então, aqui no Complexo da Cantareira, uma trilha nova chamada Cascavel, que você até andou também, que é bem interessante. Eu ando muito de moto e de bike lá. Outra trilha que a gente andou também, que o Rafa abriu para o lado da Vaca, e é legal demais, porque o bom você não também de ter mais no mesmo rolê, né? vai de rodízio também, daí vai deles avaliar, aquela trilha quando chove é melhor, por exemplo, andar pro lado da rachada. Sim. No Mogli tem vez, no barro, vamos andar menos lá, porque se eles começar a terem mais trilha aí com característica diferente, terreno, eles podem adaptar o rolê dele para cada época do ano e acabar minimizando o impacto que a modalidade motocross assim na trilha ocasiona, né?
Não é a O enduro, né? O trail, né? principal do esporte, né? Mas dá Isso. para ter ações minimizando. E nós temos que respeitar, igual eu falei, pessoal, ali fizeram uma subida da moto, não vamos descer lá. Os caras, não, mas fala com o pessoal da moto, passa a prova lá. Eu falei, não. Aí que é a hora da gente mostrar o nosso Sim, respeito. Você sim. pode até ir lá descer um dia sabendo que é uma trilha de moto, porque diferente da moto subir a da bike ter o perigo de acidente, causa erosão. A bike descer onde a moto sobe não causa erosão, mas causa o acidente. Quem vai estar errado é o biker. Então, se você quer descer uma trilha que moto sobe mesmo estando errado, você tem que saber se vier uma moto sair da trilha, pede desculpa, respeita, aí você vai ter que ter essa atitude como ser humano, né? Isso a gente já conversou algumas vezes, né? Mas a grosso modo, a preferência em trilhas, claro que vão existir exceções, e essas exceções serão levadas do bom senso, mas na regra, de uma maneira geral, a prioridade é sempre de quem está subindo. Sim, normalmente é, daí só vai ter algumas exceções, mas normalmente essa é a regra, o menor é quem tá subindo. E essas exceções serão o bom senso, e o bom senso para você ter uma outra linha. Então, na dúvida, né, se você tem uma motocicleta subindo, você está descendo de bike, não vá Ah, tirar, não busca dividida, mesmo se não você estiver busca o na trilha contato. de bike, você não vai querer dividir, né? Você tenta parar no jeito que ele para e você explique nesse momento, mas não vai de frente querer disputar mesmo você estando certo. Exatamente. Aí tem que Pô, ter noção. Thiagueira, conversa boa, infelizmente o Catatal não conseguiu entrar, mas a gente agradece mais uma vez, né, a Forfan, a Copa Montanhas Race Enduro 2025, Montanhas Race Enduro for Fun 2025, né? E o que você tem para complementar assim de lembranças aí de algo nesses 2 dias? Vai, agora que você foi pensando, você é o cara rápido, vão ser 5 ou 6 especiais no primeiro dia. No primeiro vão ser 5 e 2 no segundo. Então você acha que vai ser 5 mesmo? É, sim. Eu trabalho Legal, né? para isso. Qualquer coisa larga meia hora antes, só para dar essa quinta aí, né? Pô, show. É bom, porque daí fica um dia bem longo e outro dia curto para a galera curtir o show do rock, ir embora quem quiser mais cedo. Acho Vamos que é. pedir para São Pedro, a previsão do tempo vem mudando bastante. Eu moro aqui no meio da Cantareira, eu falo que está chovendo muito menos do que a previsão do tempo falou que ia chover. Sim, tô Isso é acompanhando muito bom. Ó, isso. choveu muito domingo, não choveu ontem, segunda-feira. Hoje falou que ia chover mais. Cara, choveu menos de uma horinha, 40 minutos, e foi leve a chuva. A previsão do tempo para amanhã já meio está mudando. E a do fim de semana, cara, eu tô fazendo figas aqui que, de repente, se chover, acho que vai ser mais para sexta-feira e o fim de semana promete ser legal. E se tiver água também na cabeça, tá quentinho, Não, faz, tranquilo. faz A tempo que eu maioria não das ando na trilhas da lama. qualidade é uma sessão ou outra nova, que daí pode estar um pouquinho pior, mas no geral, chovendo ou não, o rolê vai ser legal, vai ser MTB do bom, né? Como o tio É fala. isso. Ah, e agradecer, né? Tipo, toda a galera que ao longo desses 13 anos estão participando, incentivando, curtindo junto, porque como a gente leva o Montanhas Race Enduro é mais que uma corrida, é um estilo de vida, e a gente faz pensando nesse legado, desenvolvimento do esporte, se evoluir junto dentro do esporte como fora. Teve tanta gente que já contemplou, apoiou. Agora, através da Forfã, a gente retomou a Copa que já tinha. Acho que a última Copa acho que foi em 2016. Desde então foi só etapa única até 2024. Aí conseguimos retomar a Copa. Já vamos divulgar a Copa do ano que vem. E através da Forfã também veio outros apoiadores, a SRAM, RockShox, a Fox, a Ride Concept. Tem o pessoal da Psy que sempre apoiou nós, continua apoiando. Esse ano a Jambike desde 2013 é parceira, Tema Conecta, teve algumas prefeituras que apoiaram através da Copa. O Zoom apoiou nós na etapa local lá, então todo mundo dá uma pequena contribuição para o todo acontecer e é essencial, todo mundo é importante, desde o normalmente falar o atleta pro, ele é importante, mas todos os atletas que estão ali têm a mesma importância para o todo acontecer e todo mundo tem o seu valor.
E uma coisa legal que tá no momento das e-bike, tá no momento que a gente tá tendo que adaptar muita coisa para e-bike, talvez. Já fizer uma prova específica para e-bike, pode ser que ano que vem a gente venha essa outra necessidade, acho que é importante. Vejo essa necessidade, esse momento. A gente conversou bastante disso, e você, como é um cara inovador, né, Thiago? A gente já fez 2 anos o Montanhas Sim, e-bike, né? Uma prova específica MTB, 2 anos seguidos, aí paramos, mas já temos alguns formatos, algumas ideias também que está acontecendo mundialmente com outros eventos assim que tem um mix de modalidades, estilos, então acho que isso é o legal da e-bike, usar as capacidades e possibilidades que ela tem. É meio difícil pelo momento que as bikes estão tendo uma variação muito grande de torque, pico de potência, velocidade. Às vezes, se for bem e-bike, dá para limitar. Se colocar a gente colocar tudo para cima e para baixo, a velocidade nem altera muito. O problema é quando tem muito plano, que daí a velocidade vai mudar. O ideal seria as e-bike não ter limite de velocidade off-road, né? Ser o quanto o cara pedala, acho que seria o ideal. Aí já eliminaria um problema de velocidade X ou Y. E, e falando assim da bike normal e e-bike, porque o enduro de bike normal é o enduro de verdade. O enduro de e-bike, nesse formato de enduro de e-bike normal, se torna só um enduro de versão. Porque ele faz menos força, ele chega mais rápido, então vira o farfã. É legal que tem a identidade do nosso patrocinador máximo, é o que o e-bike vivencia no nosso enduro. Se for adaptado, vir essa chave de novo, porque daí começa coisas específicas que acho que faz mais sentido para o e-bike. Apesar que muita gente vai questionar, tem o peso, tem não sei o que lá, mas toda modalidade que se tem subida tem a necessidade de peso-potência. O campeão mundial de TCO tem a necessidade de trabalhar o peso-potência para ele ter uma performance. O ciclista, para ganhar o Tour de France, ele tem que ter a relação peso-potência. Senão ele não ganha a prova de montanha. E na e-bike não foge disso. Aí o problema é os equipamentos ter uma variação grande, mas isso daí talvez vai ser muito a longo prazo as marcas ter que se adaptar e conseguir chegar no consenso. O pico de potência tem que chegar tanto, o torque tem que chegar tanto e a velocidade off-road é liberada. Aí a gente já consegue ter uma igualdade mais próxima, né? E enquanto isso, não dá para o biker, isso a gente tem conversado também, não dá para o biker ficar esperando a regulamentação total e deixar de se divertir. Vem Nunca fazer o rolê, pô, vem, vai tá ter na. novidades, né? É isso. E Então, é um momento muito, muito legal. Eu fico, pô, muito feliz, né, da oportunidade que as IMTBs. Então, nós somos praticamente assim, claro, tem gente mais velha andando de bike, mas de uma geração ativa que acompanhou desde do BMX lá do começo e vem andando. Eu sou de uma geração assim dos bikers, quase dos mais velhos que veio fazendo isso, e sou muito agradecido da e-bike como ferramenta e como instrumento de vida. Eu sou praticante da bike terapia. A bike literalmente me ajuda cara, a querer fazer as coisas na vida, né? Eu uso isso como uma terapia. E ferramenta mais legal do que a e-bike não tem. E poder compartilhar com os amigos, cara, num fim de semana, é, montanha esse for fun, pô, chega mais, né? eu, no meu estilo de vida, e-bike é uma necessidade. Até, tipo, é um apelo que eu já até fiz através do Sorcerer Specialize, o Catatal, fortalecer isso. Tanto é que nós estamos tentando fazer um trabalho legal nessa ação, porque eu cavo a semana inteira, eu dou aula a semana inteira, eu ando com os meus filhos, eu vou andar no meu rolê, eu vou fazer vídeo, eu vou fazer evento. Aí, quando eu vou fazer evento, eu tenho que mapear a trilha, eu tenho que cavar, eu tenho que mapear a logística. Nossa, eu tenho que andar muito de bike de segunda a segunda. Ou de bike normal, eu tenho que ter um preparo melhor que do Nino Shooter. E com uma e-bike eu consigo realizar isso. Então é uma ferramenta para o meu trabalho essencial. E muitas vezes eu cavo o dia inteiro. Vou testar a trilha. Eu não tenho nem pique para testar. Com uma e-bike eu consigo testar com calma de as sessões mais radical, não abusar para estar com o corpo mole, mas eu consigo testar o circuito mesmo estando cansado. Às vezes eu tenho 3 alunos no dia, os 3 têm e-bike. Imagina eu de bike normal, como é que eu faço? Nossa, eu tenho que
é bom que o preparo fica bom, mas chega dia a dia, chega uma hora o corpo fadiga, né? Você já viu uma bike do Soil Search que foi preparada? Eu não sei se foi uma que fizeram especificamente para o pessoal da Tasmânia, na Austrália. Meu, que tem, cara, lugar para colocar as ferramentas, tem lugar, acho que para colocar motosserra, mini soprador, absurdo, assim, com bagageiro na frente e É atrás. exatamente Cara, essa que eu preciso. essa daí você, essa aí você merecia, velho. Eu já amarrei na bicicleta, na moto, às vezes já tenho a mãe de carregar de algum jeito, mas seria o ideal projetar mesmo e ser uma bicicleta específica para essa função aí. Acho que vamos. Tô num projeto, se não der algumas coisas certas, vamos ver se a gente consegue idealizar de outro jeito essa bicicleta, que a gente também tem o projeto Montanhas Reis, que é o Inovando Trajeto, Inovando Traçados e Quem Cabe Evolui, que é o nosso slogan. Então, também são projetos que acontecem há vários anos, Interrupt, e ele já deixou muito legado, mas algumas marcas grandes poder potencializar esse nosso projeto, a gente alcança outros horizontes, assim, como a bicicleta elétrica proporciona. Então, acho que o próprio meio vai ganhar, as marcas vão ter mais gente querendo comprar bicicleta de trilha, mais gente no evento, então é o ciclo girando e a roda fluindo, né? Então todo mundo precisa desse incentivo aí, todas as áreas, assim, você na mídia, eu no evento, eu na construção, o atleta, a loja, o bike park, você vê a quantidade de evento que para, de bike park que fecha, então nós estamos num momento que a gente tem que se fortalecer todo mundo junto. Pô, assino embaixo, te parabenizo e agradeço a todos os envolvidos, né? No, na Copa Montanhas Race Enduro for Fun, tua família, tua esposa Karina. Não, e a equipe Montanhas Racing é a nossa família, a gente tem uma intimidade até antes dos eventos, então a gente continua levando. Então é muito legal, a gente se conversa naturalmente sobre o evento, assim, não tem muito aquela pressão, é algo que a gente já convive, conversa, evolui. Além do evento, a gente está conversando sobre o evento, né? Agora mesmo o Chupim, ele vai fazer um festival com o pessoal lá, escalada, caminhada, enduro, lá na Serrinha com Busca Que Vida. legal. O Guto, que já fez parte do Montanhas Race, eu já fiz parte dos eventos dele, ele faz parte da cronometragem. Agora ele está com a associação lá fazendo eventos para criançada, um trabalho espetacular com uma associação. Está conseguindo arrecadar verba para tipo conseguir pagar, né, os eventos. Todo mundo está envolvido, assim. O Augusto, por exemplo, é o nosso braço direito. O cara já fez quase 10 Rally dos Sertões, cenografia, diversos eventos da Dunas Race, né, da Mitsubishi Cup, até que você participa, com nós enduro, de corredeira, nossa, de downhill, quando a gente tinha a Copa de Downhill descida da montanha. Então, todo mundo está muito já antenado nos eventos e tem muita experiência, né, de vida e de competição junto. Pô, muito legal. E esse é um dos legados que a gente quer poder trazer e mostrar, né, para quem está nos assistindo aqui no Fala Bike Zone, através da cultura e das boas histórias sobre rodas. Esse foi o briefing, né, do Montanhas Race Enduro. Vai ter o briefing presencial, então você que vai vir correr no sábado, 8h40 da manhã, é isso, né, Thiago? É, 8 e E meia. 8h30 da Ah, manhã, 8h40 o briefing, sim. 8h40 o briefing, e no domingo tem briefing também? Não sei se a gente faz geral, mas talvez a gente vai fazer compacto do sábado para não complicar e o do domingo também antes, né? Porque fica melhor. Porque a gente às vezes fala no sábado que vai acontecer no domingo. É tão complexo o sábado que no Sim. domingo o cara não sabe mais nada que vai acontecer. E domingo é mais simplão, também dá para fazer um briefing mais curto. Bora É, rezar para São Pedro, fazer a figa, e se vier água, vai ser água na cabeça de todo mundo, e se não tiver água, vai ser sorriso também agradecer maior, mas a a gente vai curtir, temperatura tá boa, e o Montanhas Reis sem duro, mais uma vez, promete demais. com certeza, já há 13 anos a gente nunca decepciona. É o rolê que eu gostaria de fazer. Então, como eu sempre fui atleta pro de downhill, enduro, XC, já corri pump track, várias modalidades, então a gente pensa, putz, esse rolê eu ia gostar de andar. Então, eu competi só o primeiro, só que o meu sonho, teve várias provas que eu organizei que foi, nossa, esse era o sonho de prova que eu queria correr.
Mas mesmo assim eu acabo andando junto, testando, eu acabo tendo o gostinho dela, mas diversas provas que eu organizei seria a prova dos sonhos. Então, eu curto um rolê MTB de verdade, então a galera que tem dúvida até hoje, nem sei por que ainda existe essa dúvida, sempre é um rolê legal. Às vezes tem, nada é perfeito, a gente acerta de um lado, erra de outro. Falando até da Copa, a Copa foi uma variação grande. A primeira tiveram estágios gigantes, com muita descida e subida no meio. A segunda etapa, como foi no Zoom Park, começou com o XC, agora tem uma característica bem ao mountain enduro. Para a gente aproveitar tudo, a gente colocou bastante pedal. A gente ia até tirar um pouco do pedal da bike normal, mas falou, quer saber? O cara que vier na Copa, essa etapa, ele tem que pedalar. E a Cantareira, como tem uma característica da galera do downhill, a gente vai tentar fazer uma prova com muito mais downhill. Então vai acabar uma etapa compensando a outra. Então quem foi em uma etapa só ou outra, ele teve um gostinho, essa eu pedalei muito, essa foi longo, deslocamento gigante, essa foi mais downhill, não teve tanta subida. Então o nosso objetivo da Copa é para quem foi nas 3 etapas, o cara ter a avaliação da Copa geral. Que daí foram 5 estágios cronometrados na primeira, acho que 7 na segunda e vão ser 7 na terceira, então vão ter 19. Então é como se o cara tivesse corrido 19 especiais, aí esse cara vai ter esse sabor dessas 19. Aí vai ser um cara bem completo, porque o cara testou de tudo. O cara tá o verdadeiro enduro. E eu tenho a honra de ter sido um desses, estar sendo um desses, né? Porque ainda nós não tivemos a etapa final aqui na Cantareira, que vai ser histórica para celebrarmos, né, aquilo que a gente gosta bastante, que é a nossa vida nos rolês, né? E, pô, legal demais. Se você estiver na área, também não for competir, vem prestigiar, vem na festa no Maloca que vai rolar e, pô, esteja ligado aí tudo que está rolando, né, no mundo das rodas. E muito legal a progressão desse trabalho. Nosso amigo vizinho do Thiago deu até um alô para nós. E é isso, a gente agradece aí o Thiago Feio Velarde e toda a equipe do Montanhas Race Enduro, o apoio da Forfan e vamos em frente. Nós também agradecemos o espaço do Vala Biker, junto com o Cadeira e o Caê. E o Caê não está conseguindo participar justo quando eu faço parte, né? É a segunda vez que eu venho aqui e ele não está presente, hein? Puxar a orelha dele, hein? A gente vai fazer, a gente está preparando um que eu já até te falei, não é surpresa, e o Caê te conhece bem, que vai ser um com o Thiago Feio Velarde Biker. Sim, não, a gente vai fazer esse ano ainda. Esse eu representando a empresa, né? Porque o Caê faz parte da minha trajetória, tanto do Bike Zone, que ele fez algumas mídias quando eu comecei a me destacar no downhill, e depois eu participei, a gente criou uma equipe através da Bike Tech Jardins, do Enduro, a Trek, uma fase boa do Enduro, que a gente também teve uma proximidade grande e fizemos algo legal também para o meio. Época legal que a gente teve a oportunidade de ir no primeiro Enduro World Series na América do Sul, em Nevados de Chillán, onde no ano que vem vai ter o Mundial de Mountain Bike Downhill Master. Estaremos por lá. É espetacular e aquela etapa foi considerada a melhor do ano do DWS, a gente teve a honra e o prazer de vivenciar. É através dessas experiências e outras que a gente consegue saber o que fazer quando a gente faz uma prova. E falando do Chile, na etapa anterior, que mesmo sendo um pouco mais XC, o Nicolas da Specialized Chile veio participar e ele gostou muito assim da logística, algumas adaptações que ele não viu. Ele viu que a gente, devido à necessidade de carregar a bike, a gente andou 50 km no sábado, a gente falou, para almoçar, domingo já era ideia terminar cedo. Eu vi o post dele, ele elogiando. Ele fez até uma enquete que ele achou muito legal a gente ter essa, no meio da prova, uma curtição, um momento mais de descontração. Ele até cutucou os organizadores do Enduro chileno se é só ficar o dia inteiro pedalando e não contemplar, ou também é legal ter algumas etapas. E foi o que a gente fez, porque é que ele não participou da primeira. Na primeira a gente teve rolê longo sem ter essa estrutura de almoço. Na segunda, para valorizar a estrutura do Rancho Santo Antônio, o almoço que está lá dia a dia. Fala, pô, a pessoa anda o dia inteiro, chega no fim do dia, não tem almoço, a pessoa vai embora com fome. Faz parte do enduro ser autossuficiente. Só que daí o restaurante local não teve o benefício do evento.
Então a gente adaptou o evento ser longo para a galera almoçar, que é uma que a gente sempre faz essa parceria, tenta adaptar o que é bom também para o local, não só para o evento. Aí a gente pensou, vamos parar a prova para ter o almoço, aí ele achou muito interessante. Nossa, eu parei a almoçar no meio do enduro. Mas foi aquele sabor local que a gente sempre avalia e tenta adaptar, não só para o rolê, pensando no cara do parque, no cara do restaurante. A gente pensa sempre em agregar com todo mundo que é parceiro do evento, isso que a gente tenha portas abertas em vários lugares, através do Enduro, que a gente sempre tenta valorizar os locais, quem está fazendo acontecer, para incentivar, ser bem-vindo e também ter a porta aberta para uma próxima vez, né? E ser parceiro, né? Porque não adianta vir explorar o local e não deixar um benefício. Não é nossa identidade de vida, mas muitos eventos fazem isso. Já falei com grupos de bike park que vários organizadores ou federações querem usar alguns bike park e falam, não, eu te dou a divulgação. Eu acho inaceitável, porque eu sempre, através de bike park ou construtores local, às vezes eu tento dar uma porcentagem por atleta, ou se tem um restaurante, muitas vezes eu já paguei o almoço através da inscrição para dar garantia que a galera vai comer lá. Às vezes eu falo, oh, vai ter 100 atletas, quase ninguém come, o cara faz almoço para 100, tem um prejuízo de comida, então a gente sempre tenta ter essa boa relação e parceria com todo mundo que está envolvido no evento, não pensar só no nosso lado, pensar no todo, né? Pô, e uma coisa que a gente não falou, agora não dá mais tempo, quem não vai correr na categoria Elite não vai deixar de ganhar quanto? Porque tem uma premiação boa, né? Vai ser, acho que eu vou resgatar, mas 3 mil, 2 mil e 1.000 por circuito e 1.600 e 400 por etapa. Volta a falar, para etapa quanto vai ser? É 1.600 e 400, primeiro, segundo, terceiro, e por campeonato é 3 mil, 2 mil e 1.000. Parabéns, obrigado, Forfã, hein? Então, gratuita ainda. Muito bom. Vocês estão fazendo história, parabéns, hein, meu? Não, muito legal. Muito legal. Porque eu corri e muitas vezes nunca se tem a recompensa e não é pensar no pro, é que o pro em todo esporte, né? O cara que quer ganhar algum retorno no ciclismo de estrada, ele tem que ser elite, no downhill, no XC, no basquete, no futebol, no vôlei, no surf. Sempre a recompensa é pro pro, porque o pro não é só lá fazer o tempo no dia da corrida, o pro é de segunda a segunda, ele tem que fazer o treinamento da academia, alongamento, nutrição, psicólogo, equipamento em dia, tipo, não tem dia de chuva, não tem dia de sol, não tem frio, não tem calor. Para ser pro é de segunda a segunda, 365 dias no ano. Pergunta para o Michael Phelps o trabalho que ele fez para fazer aquele recorde de medalha. E fora que a carreira, ela não é longa em tempo. Então, a abnegação de um jovem, né, que dedicou uma época muito produtiva da vida ao esporte, deveria ser muito mais recompensado. Mas a iniciativa de vocês e de todas as provas que dignamente fazem o que podem, né, e tem essa consideração é muito importante. E não, né, cara, a contrapartida ela é muito importante, né? Sim, é pensar no próximo, né? Tentar conseguirmos mais recursos para esse evento, então vamos também trazer recursos para o retorno para quem se dedica tanto e arrisca até sua integridade física. Sim. Porte de risco para o cara estar em um nível, ele está arriscando dia a dia. Total. Risco e recompensa, pô, total. É pouco, mas já é um necessário, né? Então, estamos aí incentivando e evoluindo além do rolê, né? É isso aí. Nós somos o Fala Bike Zone, oportunidade muito legal estarmos aqui, Thiago Fevelardi, Montanhas Race Enduro for Fun, e eu agradeço, em nome do Caetano Caesamataro, eu, Luciano Cadeirana Celotti, todo esse legado e essa bela trajetória que vocês estão criando. Valeu! Tamo junto. Até lá no rolê.